agora uma palestra que vamos falar sobre inteligência emocional. E eu quero falar para os homens, mas quero falar para as mulheres também que estão aqui presentes e dizer que, meninas, nós somos boas nisso, viu? Inteligência emocional é com a gente. Então, me chamaram para falar disso porque mulheres são muito boas com inteligência emocional. Mas, homens, vocês vão aprender nessa noite, tá? Fiquem tranquilos, vão sair daqui, ó, beleza, para poder gerar o seu negócio, administrar bem, administrar a sua equipe, colocar as pessoas no lugar certo, tá bom? Então, vamos lá. Inteligência emocional. Eu quero definir essa palestra e dividir ela em algumas partes. Primeiro eu quero definir o que é inteligência, depois eu quero definir o que é emoção e depois nós vamos falar o que é a inteligência emocional. Então, os nossos tópicos estão assim. Então, vamos falar sobre o que é inteligência. Existem muitas teorias, algumas que vão falar sobre isso, mas uma das definições é a capacidade que o sujeito tem de compreender, aprender, adaptar-se ao meio, usando, assim, os processos cognitivos, que são aí a memória, a atenção, a motivação e aprendizagem e resolução de problemas. Quem tem empresa, quem quer gerar negócio, tem que motivar e tem que fazer o quê? Resolver problemas. Então, está aqui dentro do processo de o que é a inteligência. E num determinado momento da história, inteligência ela era só medida por um único coeficiente, que chamamos de coeficiente de inteligência. Existia uma inteligência só. O sujeito ia lá, fazia o teste do QI, se desse baixo, médio inferior, médio superior, ele saía de lá triste, né? As crianças passavam muito por isso nos processos e isso qualificava o sujeito, enquadrava ele numa coisa, né? Mas só que depois de um tempo, em 1985, um psicólogo, Howard Gardner, revela a teoria das múltiplas inteligências. Então ele começa a falar que, opa, não existe uma inteligência, existem várias inteligências. Eu não posso fechar esse sujeito, essa pessoa, em um único tipo de inteligência. E aí, o que você explica uma pessoa que, de alguma forma, ela fez o teste do QI, o QI deu abaixo, mas ela é excelente com música, né? Pessoas que, às vezes, aprendem a tocar sem nunca ter frequentado uma escola. Só de ouvir, ela consegue captar bem os sons, a música, as letras. Então, a gente percebe que é um outro tipo de inteligência. E ali a gente vai falar que existe inteligência verbal linguística, lógico-matemática, corporal, musical, interpessoal, intrapessoal, inter, que é das relações, intra, que é gerir as minhas próprias emoções, inteligência espacial, as duas mais novas agora, recentemente colocadas como tipos de inteligência são naturalistas, que são as pessoas que elas conseguem ter um contato maior com a natureza, elas conseguem fazer uma observação maior com o meio ambiente. Então, são os naturalistas. E também agora a inteligência existencialista, no qual muito dos pastores, muitas das pessoas elas se enquadram nele, que tem toda uma conexão com a espiritualidade. Então, é um tipo de inteligência. Tá bom? Pode passar. E vamos definir o que são as emoções também. Emoções. Se você fosse falar o que são as emoções, geralmente as pessoas dizem, é o que eu sinto. Emoção é o que eu estou sentindo. Não é assim que boa parte das pessoas definem emoções? Só que você também sente quando você tropeça e toca o dedinho no canto, dói, aí você sentiu. Então, a gente sente muitas coisas. Então, a emoção ela não pode ser definida apenas e unicamente como aquilo que eu sinto. Na verdade, emoções é uma outra coisa. Emoções, ela pode ser definida como a capacidade que o cérebro tem de quando acontece alguma coisa no ambiente, teve um estímulo do ambiente. O que acontece? O cérebro capta isso, provoca no corpo ele manda alguns comandos corporais para você ter uma ação. Vou dar exemplo disso. Está andando na rua, vê um cachorro, pitbull, grandão, sem coleira, sem focinheira, sem nada. E ele vem para o seu lado. Gente, de verdade, né? Alguns paralisam, outros taquicardia, sudorese, começa a tremer. Acontece uma série de reações no seu corpo. Isso são as emoções.
A série de reações que aconteceram no seu corpo são suas emoções, que vão fazer você ter uma ação. Que ação é essa? Você vai fugir, você vai correr, você vai esconder em algum lugar, ou então você vai ficar lá paralisado para ele só cheirar você assim e pronto, ir embora. Não é assim que nós fazemos? E o corpo manda sangue para algumas partes do corpo, porque ele entende que você vai fazer uma luta. Né? O corpo, você dilata a pupila. Então, isso tudo tem a ver com o que é emoção. Emoção é isso. Tá bom? E emoções tem uma coisa. Emoções você não tem controle sobre emoções. Então, você não pode falar assim, viu o cachorro e falar assim, não, a pupila não vai dilatar, o coração não vai bater. Gente, não tem como. Elas são ali espontâneas, são involuntárias as emoções. Você não controla as emoções. Você controla outras questões que nós vamos falar daqui a pouco, para poder administrar as emoções, mas você não tem domínio sobre elas, porque você não administra o que o seu corpo vai sentir. Pode passar. Então, as 5 principais emoções nós temos aí são alegria, tristeza, nojo, raiva, medo. São as 5 principais emoções que o sujeito tem. E elas são extremamente importantes, por isso elas estão e por isso nós sentimos. Por quê? Se você tem alegria, você tem euforia, você está motivado. Se você tem tristeza, você vai fazer reflexão da vida. Você vai repensar algumas situações. O nojo o que é? Tem tem alimentos ruins, coisas ali, você sente nojo. É importante. Raiva, você sente indignação com uma situação. Uma pessoa foi injustiçada, você sente indignação dessa injustiça, isso é raiva. Você fica com raiva, né? Não, preciso fazer alguma coisa, então ela te move também. E o medo? O medo te protege. Quem coloca uma criança que põe a mão no fogo nunca mais vai pôr a mão no fogo. Suponho eu que ela sentiu dor. Não vai mais. E esses mesmos emoções, da mesma forma como elas servem para nos proteger, para nos mover, para gerir a nossa vida, ela também, em alguns pontos, em alguns momentos, elas também podem adoecer. Tá? Mas a gente não vai focar nisso aqui hoje, não. Pode passar. Então, o que é inteligência emocional? Se você perguntar para as pessoas o que é inteligência emocional, né, vão dizer para você um assunto tão falado, hoje é um dos assuntos mais falados no meio empresarial, o meio de contratação, os setores de RH, os testes são todos muito voltados para perceber a inteligência emocional. Nós vamos falar aqui o porquê. Então, você que está aí, que está abrindo o seu negócio, que está querendo alavancar a sua carreira, inteligência emocional é importante, na verdade é imprescindível para você conseguir fazer isso. Então, alguns vão dizer que inteligência emocional é o controle das emoções. Não, lembra que eu disse que não dá para controlar as emoções? Então, inteligência emocional não tem a ver com o controle das emoções. Tá? Inteligência emocional, na verdade, ele tem a ver com a forma como eu compreendo as minhas emoções e como eu compreendo as emoções de quem está perto. E o que são as emoções? Raiva, medo, tudo aquilo que a gente falou, como ela se comporta diante de uma situação. Isso são as emoções. Então, quando eu consigo olhar para dentro de mim e perceber como eu reajo diante de uma situação? Em uma situação onde eu estou agindo sob pressão. Pressão da empresa, um funcionário que não está bem, um funcionário que está num momento lá difícil, um assunto que talvez tenha saído na empresa que você precisa administrar. E o que você faz? Inteligência emocional é necessário nesse momento. Você administrar todo aquele processo, levando em consideração o seu controle e levando em consideração como cada pessoa que está envolvida na situação ali é. Só assim você vai conseguir. Pastores, geralmente, precisam de inteligência emocional para conseguirem fazer esse processo na igreja, para conseguir administrar tanta gente, tantos departamentos. E a empresa também, você também vai precisar disso, e nós precisamos na nossa vida, nas nossas relações, em todas as áreas. Então, é essa capacidade de entender as emoções dos outros, então eu consigo captar, e eu também compreendo as minhas próprias emoções. E eu administro os sentimentos. Os sentimentos é aquilo que surge depois das emoções. Né? Então, emoções e sentimentos são duas coisas diferentes. As emoções é toda essa reação corporal, e sentimento é a sensação que isso me causou. Isso são os sentimentos. Pode passar. Então, ali está só um fechamento, é a capacidade de administrar as
emoções para alcançar objetivos. Você tem um objetivo na vida? Tem um objetivo com sua empresa, com seus negócios, na sua igreja, na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Então, se você tem um objetivo, nós precisamos da inteligência emocional, porque ela é que vai nos ajudar a administrar todo o nosso processo de caminhada até os nossos objetivos. Pode passar. Elas começam a se desenvolver geralmente na infância, né? Porque as emoções têm a ver um pouco com o desenvolvimento humano. Já viu que a gente faz isso com as crianças, né? A criança vai lá e faz uma coisa boa, o que a mamãe faz? Parabéns, você acertou, deu tudo certo. Aí a criança depois vai querer fazer tudo de novo, né? Ah, mamãe vai me dar aplauso, mamãe vai me beijar, vai me abraçar, vai falar que eu sou o melhor filho do mundo. O que essa mãe está ensinando para essa criança? Inteligência emocional. Olha, eu fiz algo de bom, eu consegui ver que a minha mãe ficou feliz, então vou fazer de novo. Então você está ensinando a criança a aprender a partir de suas próprias emoções. Na psicologia da aprendizagem, isso é muito trabalhado, tem alguns autores que vão trabalhar muito essas questões da inteligência emocional no processo infantil. Então, isso é muito presente, principalmente na infância. Né? Pena que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade, tem que voltar. Mas é possível, tá, gente? É possível reaprender, é possível você fazer de novo, voltar a ter a capacidade de ler emoções, de ler pessoas, de ler o contexto, de saber como se lê também, como se compreende, tá? Pode passar. E ali existem algumas áreas de habilidades da inteligência emocional. Aí você me pergunta assim, Carol, mas como é que eu faço? Na hora que eu vejo, eu já explodi. Na hora que eu vejo, eu já peguei os funcionários, já xinguei todo mundo. E na hora que eu vejo, eu coloquei o funcionário naquela função, não era naquela função. Ou então o funcionário, vou colocar o outro lado lá agora, né? O funcionário que quer crescer naquela empresa, ele vai lá e fala assim, nossa, eu não deveria ter respondido naquele momento meu chefe, eu deveria ter equilibrado. Né? Então, isso é o que a gente precisa, que está ali dentro dessas relações de trabalho e de empreendedorismo. Ai, gente, então vamos lá. É o autocontrole emocional, o autorreconhecimento emocional. Eu reconheço emoções em mim e no outro. A outra coisa é o controle emocional, a minha habilidade de lidar com esses sentimentos próprios, aí uma adequação para a situação, eu me adequo a cada situação. Exemplo disso é quando um determinado funcionário, ou um chefe, né, ele quer fazer alguma coisa, ele tem que se adequar àquilo, para ele perceber, por exemplo, que os funcionários dele talvez precisam, talvez só de escuta naquele momento. Então, o que ele faz? Então, já que eu estou percebendo que as coisas estão muito agitadas, eu vou fazer uma escuta. Ele teve o quê? Inteligência emocional. Ele percebeu que só escutar iria acalmar todo mundo. Olha isso. E reconhecimento das emoções, reconhecer as emoções em outras pessoas, habilidade em relacionamentos interpessoais. Gente, precisa ter habilidade para lidar com o ser humano, não tem? Precisamos, né? A ter habilidade para lidar com eles, para poder lidar quando estão explosivos, ou quando estão apáticos, ou quando eles estão em uma situação que causa um desconforto dentro da empresa. Então, precisa dessa habilidade de relacionamentos interpessoal. E dentro da inteligência emocional também tem duas outras inteligências aí, que é o que a gente está falando, que é a interpessoal, que é a capacidade de se relacionar com outros, e também a intrapessoal, que é a minha capacidade de fazer reflexão. Gente, fazer intrapessoal é difícil também, não é fácil não. Você conseguir ter essa capacidade de olhar para si, perceber os próprios erros, perceber o que está fazendo de errado, fazer uma leitura real de si, não é tão simples de se fazer, né? Parar para fazer essa leitura não é simples. Pode passar. E aí eu te pergunto, por que algumas, você vê lá aquele aluno que foi brilhante a escola inteira, né? Foi brilhante durante todo o processo acadêmico, foi brilhante durante todo o seu processo escolar, e aí, de repente, você vê que quando vai para o mercado de trabalho, aquele que era mediano, que não tinha nota nem tão ruim nem tão boa, mas que passava ali, que se esforçava, mas que era mediano, ele acaba tendo uma oportunidade melhor. Ele acaba se dando melhor no mercado de trabalho. Ou ele abre uma empresa e ele explode de sucesso.
E aquele outro que era extremamente inteligente, que todo mundo apontava e falava, esse vai ser bom, olha as notas. Os professores lá na faculdade falavam, nossa, esse menino quando sair aqui do campus, ele vai explodir lá. E de repente não. Aquele que não tinha crédito nenhum, explode. E aí por quê? Capacidade disso aqui, ó, inteligência emocional. O sujeito que às vezes tinha boas notas, que é importante, se dedicou, mas ele não consegue fazer o processo da inteligência emocional. Ele não consegue se relacionar, né? Existe o Daniel Goleman, ele vai falar assim, olha, acontece porque o QI é importante, que é o coeficiente de inteligência, mas o coeficiente emocional, ele é mais poderoso. Então, você quer empreender, você quer ter sucesso na sua carreira, pense que a inteligência é importante, mas o coeficiente emocional, ele te alavanca, ele te move, ele te dá oportunidades, ele te faz crescer, ele faz crescer a sua empresa, ele faz crescer a sua equipe de trabalho, ele torna o clima agradável, ele resolve problemas com facilidade. Então, o coeficiente emocional, ele é mais poderoso. Goleman, ele é, esse autor, ele é quase o pai da inteligência emocional, ele que vem trazer e popularizou o termo, e vem falando de inteligência emocional. Quer saber sobre inteligência emocional? Esse é um autor que fala muito sobre isso. Segundo ele, os bons resultados em qualquer área de atuação, olha para você ver, os resultados em qualquer área de atuação dependiam apenas de 20% do QI, mas de 80% do coeficiente emocional numa determinada área de atuação. Com essa tese, ele sublinhava que a inteligência emocional seria a maior responsável pelo sucesso ou o insucesso dos indivíduos. Quer crescer? Leia mais, aprenda mais. Não sabe ainda? Procure ajuda, busque pessoas que estão falando do assunto, né? Busque psicólogos que trabalhem com isso, que falam disso, que te ajudam a crescer, a melhorar, tá? Pode passar. Aí ele vai falar do ambiente de trabalho, a gente falou um pouquinho disso, que os profissionais, isso aqui é importante porque tem acontecido muito. As pessoas que trabalham no RH, isso vão te falar disso com muita clareza, que os profissionais são geralmente contratados por seu conhecimento técnico. Você pega o currículo, nossa, esse é o sujeito, está lá, um currículo extenso, né? Mas eles são demitidos por problemas comportamentais. Então, a contratação é pelo técnico, mas a demissão ela vem por quê? Pelos problemas de comportamento, por não saber gerir suas emoções, por ele não ter inteligência emocional. Muitas vezes, a falta de sensibilidade de se relacionar com os outros e não saber lidar com as situações de desconforto prejudicam a imagem e o desempenho do indivíduo. Você não saber se relacionar prejudica a sua imagem. Você patrão, você funcionário, você que quer empreender, você que quer ter carreira de sucesso, se você não tiver inteligência emocional, vai prejudicar a sua imagem. Vai prejudicar. E neste contexto, o desenvolvimento da inteligência emocional no trabalho pode ser um grande aliado. Pode pensar. Os benefícios da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Vamos falar dos benefícios. Você vai desenvolver bons relacionamentos. Você vai antecipar e evitar esgotamentos. O que é isso? Eu consigo fazer uma leitura tão clara daquele ambiente de trabalho, daquelas pessoas, que eu vou trabalhar de forma inteligente. De modo que eu não provoque naqueles funcionários, de forma que eu não provoque em mim também, como o empreendedor, um esgotamento. Tá? Então, eu vou criar estratégias para isso. Lidar com membros difíceis em equipes e gerenciar conflitos. Gente, toda equipe tem os que são explosivos e toda equipe tem os que são mais colaborativos. Os que falam, não, vamos fazer juntos, eu vou te ajudar. E toda equipe também tem aquele que diz assim, não, eu não quero saber de nada, não, eu vou resolver minha vida, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou deixar todo mundo para lá. E ele quer fazer. Em algumas áreas de trabalho isso é bom, em algumas áreas de trabalho isso é ruim. Lugares que precisam de pessoas colaborativas, isso é ótimo. Mas lugares que pessoas elas precisam de, por exemplo, o mercado de vendas, elas precisam ser agressivas, elas precisam ter sangue no olho, elas precisam disso. Aí uma pessoa que é muito colaborativa lá, ela vai ficar para trás. Ou vice-versa, né? Incrementar as informações emocionais para tomar decisões melhores. Eu preciso fazer uma análise da minha equipe para me tomar melhores decisões. Criar um ambiente de trabalho positivo e um alto moral na equipe.
motivar a sua equipe, mostrar o potencial de cada um, mostrar naquilo que ele é bom. Isso é você estar percebendo, você não está inventando que aquele sujeito tem aquilo, você está dizendo que ele tem. Você está vendo, você está percebendo. Tá? Comunicar-se de modo mais eficaz. Né? Tente, se você não consegue falar na hora do momento, está explodindo por raiva ali no momento, a gente não fale naquele momento, vá para casa, reflita, pense. Eu costumo dizer para todos os meus pacientes, ou para todas as pessoas que conversam comigo, eu falo assim aqui, no ápice das emoções não faça nada. Vai para casa, descansa, toma um banho, no outro dia você resolve. Porque os grandes problemas que a gente tem são movidos por esse furor das emoções. Pode passar. Então, para finalizar, a gente tem algumas dicas, mas essas dicas que eu vou dar, eu quero falar que isso não é um manual. Cada sujeito é um sujeito, cada pessoa é uma pessoa. Eu não estou aqui fazendo autoajuda, eu estou aqui dizendo para você algumas dicas. Mas isso não serve para todo mundo, nem todo mundo consegue isso aqui, e alguns vão ter mais dificuldade, ele precisa buscar ajuda profissional para ele conseguir fazer essas observações. Tá? Então, são algumas dicas aqui. Observe e analise seu próprio comportamento. Então, olha como você está se comportando. Defina suas emoções. Pense, reflita como você está se movendo. Aprenda a trabalhar as emoções negativas. Percebeu emoções negativas? Aprenda a trabalhar. Aumente a sua autoconfiança. Aprenda a lidar com a pressão. Aprendam a lidar com a pressão. Não tenha medo de se expressar, fale de maneira clara e objetiva. Desenvolva o sentimento de empatia. O que é o desenvolvimento de empatia? Me colocar no lugar do outro. Isso faz parte da inteligência emocional. Conheça os seus limites, saiba o que você dá conta, o que você não dá conta. E formule uma resposta em vez de reagir. Coloque em prática a resiliência, a capacidade de você se ressurgir, de você se reavaliar, de você renascer. Então, tem que ser resiliente, tá bom? Espero ter aqui falado para vocês um pouquinho sobre inteligência emocional e dado a vocês um pouco dessas ferramentas para que você possa crescer como profissional e para que você possa crescer a sua empresa, a sua igreja. Amém? Amém. Obrigado. Graças a Deus. Boa palestra, né? Doutora, fala para o pessoal e o seu contato, porque as palestras elas são bem objetivas, considerando o tempo. Então, se você gostou, você que está nos assistindo, você que está aqui presente, quer saber mais sobre o tema, qual o contato, doutora? Passa para o pessoal. Nós temos a clínica Novo Ser novamente, que é a clínica onde eu atendo. Temos também pelo meu Instagram, Caroline LFF. E meu telefone de contato é o 98849-1191. Qual é o telefone? Repete, por favor. 98849-1191. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Ok. Tchauzinho. Vocês também podem localizar o contato da doutora Carol no Instagram, Homens e Mulheres de Negócio de Betim, ok? Sem delongas, eu quero apresentar o pastor Laurindo. O pastor Laurindo é o superintendente da 8ª região, é o contador nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, amém? Sem delongas, palavra com o pastor Laurindo. Vamos recebê-lo aplaudindo o Senhor nosso Deus. Obrigado. Boa noite a todos, paz seja convosco. A intenção nossa desse trabalho de homens e mulheres de negócio é para despertar mesmo, né, ideias, né, para dar orientações, para ajudar, para colaborar